chamou? A gente explica dos... De imperialismo. Dos problemas. Pronto, o pessoal tá se inscrevendo novamente. Ô, gente, vai perdoando aí. É quando a gente começa a falar do capitalismo, falar do imperialismo, a rede já é ruim e aí cai tudo. Então, um pouquinho de paciência que a gente vai tentando reorganizar, restabelecer as conexões. Eu estava falando desse caminho difícil, dessa dificuldade que a gente vai ter que enfrentar depois do Covid, mas prestar bem atenção, pessoal nosso. Temos que trabalhar para não pegar o Covid, porque os hospitais vão ficar cheios, não tem lugar para nós. Então nós precisamos trabalhar para que não pegamos o Covid. Essa é a primeira guerra. E as outras guerras nós vamos construindo aí, o processo todo, nós vamos trabalhando para fazer isso aí. Agora, não tem saída fácil, não tem caminho fácil. Quem oferecer caminho fácil? Caminho de 4 anos, para a gente ficar votando em deputado, votando em senador, votando em presidente da República, votando nesse pessoal para ficar aí. Então, esse caminho não tem possibilidade para nós. 3 lá, 200, 300, ele nunca vai ganhar. No tabuleiro dele. Tanto juiz o nosso jogo é na rua, é na organização, é no processo todo firme, né? Organização radical, tá? O nosso destino. Então, o destino nosso será de todos nós. E a solução é do povo. Só o povo salva. Quem salva ninguém? Mestre, você fala... tranquilo. Tranquilo. Tô ouvindo bem aí, Gelson? Tô ouvindo. É exatamente isso. São questões que a gente vem abordando. Quando a gente usa o termo guerra, é um processo que é contínuo, é um processo que começou antes. O Covid está dentro do processo de guerra. Quando a gente fala na autonomia agrícola, na autonomia da alimentação, né, a valorização da produção do alimento, ele se dá por isso. Se dá porque a partir do momento em que a gente tem a autonomia do alimento, diminui o risco da gente ser vítima de vários processos, né? A gente aqui tem se tratado do Covid dessa forma, se prevenindo, né, usando a prevenção, porque a gente sabe que aqui em Itacaré não deve ter nenhum respirador, se conseguiram algum respirador nesses últimos dias. A elite que aqui convive, que trouxe e que traz esse problema, sai daqui tão facilmente, consegue seus voos, consegue seus carros particulares e vão para seus hospitais. A população geral da comunidade não tem condição de se livrar depois da contaminação, ainda mais se ela vir com essa contaminação em massa. O sul da Bahia já está sendo apresentado aqui como uma área com a curva mais alarmante, com mais de 60 casos em Ilhéus, casos em Uruçuca, e a gente tem que focar nisso, porque há poucos dias eu vi uma matéria do ministro da Saúde, eu acho que é o atual, agora o que entrou no local, onde ele disse que não vai gastar com velhos, com pessoas de 70 anos, o que ele pode investir nos adolescentes. Só que para a gente que vem da terra, que é a mãe terra, né? Porque a gente fala que a agroecologia é mulher, fêmea, porque ela vem da mãe que pare, da mãe que prolifera, ela traz também nos nossos anciões e nos nossos mais velhos a sabedoria ancestral, que muitas vezes não está relacionada no livro ou está nos livros que nossa população não tem acesso. Porque a educação ela é colonizada e o que se dá para a gente estudar é o conteúdo que o capitalismo selvagem, que o colonizador deseja para nos transformar em engrenagem desse processo. Sendo assim, ainda habita nos nossos mais velhos, nos nossos anciões, a sabedoria. Então, nós não podemos abrir mão desses mais velhos.
Então você vê como é sórdido os instrumentos da guerra, quando ele vem identificando uma faixa etária como fútil ou como descartável, como são os nossos mais velhos, mas para quem? Isso para o processo colonizador, capitalista, que pegou também os nossos mais jovens, que pegou os nossos mais sadios em África, que explorou os nossos mais jovens, os nossos sadios aqui em Pindorama. E hoje o que é que a gente tem? A gente tem mais uma vez como proposta diluir a nossa massa mais velha. Pela cosmovisão africana, nós somos um só, como eu falei no início. Ou o bebê que nasce, ou o jovem em plena condição física de vida, ou o mais velho, ou aquele que está ausente, todos eles fazem, ausente desse plano, todos eles fazem parte de um saber. Então, quando as pessoas perguntam pela escola da Terra, a gente não tem uma escola aqui para ser dissecada, para que seja acampada aqui de universitários e acadêmicos e venha perguntar, como já foi em outro momento, se a gente usa o computador. Vocês, quanto Escola Preta, Escola do Tambor, vocês vão usar o computador, vocês vão usar a tecnologia. Então, você vê como é extremo o desconhecimento dos supostos acadêmicos. Se o processo binário que faz funcionar os processadores dos computadores vem de África, está presente nos nossos jogos de búzio, né? Está no oráculo do jogo de búzio, toda a aritmética do sistema binário está ali presente, como que na escola do tambor hoje, ligada ao saber e à cosmovisão afro-indígena, nós não vamos usar tecnologia. É como eu já fui outro dia inquirido de que você é Rastafari e você usa a rede social, quer dizer, a tecnologia nos foi dada pelo nosso pai, Olodumare, nosso pai Jah, Rastafari, e essa tecnologia é para ser usada nos nossos princípios. Então, as nossas escolas, elas são dotadas de todo o uso de tecnologia, todo o uso de desenvolvimento. Agora, nós não temos um conteúdo massificado sobre isso, nós temos prática, nós temos saberes que precisam ser passados de geração em geração na prática. Por mais que a gente possa fazer videoaula, por mais que a gente possa criar livros teóricos, a experiência da prática de colocar a mão na terra e vivenciar com os nossos mais velhos, o semear, o cuidar, o colher e o processar, ele só vai vir pela prática e pela prática dos mais velhos. Então nós não vamos abrir mão de ninguém, nós não podemos perder ninguém. O genocídio da violência do Estado já mata os nossos jovens, o genocídio do Estado já encarcera a nossa população em condições miseráveis, sem as qualidades devidas de julgamento. Agora eles querem que acabe com os nossos mais velhos. Nós vamos ser mais uma vez uma massa acéfala, como um povo tirado de África e colocado aqui sem os nossos mais velhos, como eles dizimaram os nossos mais velhos e tentaram escravizar nossos povos originários. Isso não pode acontecer. A nossa preservação é por todos. Se a gente quer preservar as crianças, a gente quer preservar também os anciões. A espiritualidade, a prática espiritual ancestral, ela vem pela prática dos ancestrais. Ela pode incorporar no mais novo, mas toda a ritualística, todo o mantra ancestral dos tambores, dos cânticos, das ervas, das defumações, vem com os nossos mais velhos. Então, é muito importante que as pessoas, quando falarem de nossa escola, quando elas falarem da nossa estratégia de guerra, quando elas falarem da nossa forma de plantio, quando elas falarem da nossa forma de dança e de cultura, não falem de coisas separadas. Nós somos ancestrais, somos um bloco. Nós não vamos separar religião de educação, de produção alimentar, de preservação ambiental, de relação com os grupos etários. Pela nossa cosmovisão, nós vamos trabalhar com tudo junto, da mesma forma que é necessário uma aldeia para cuidar de uma criança, nós não vamos encontrar essa criança que é marginalizada, criminalizada pelo sistema e linchar ela, não. Na verdade, nós temos que pegar esse jovem que está sendo marginalizado, que está sendo incluído nos movimentos criminais, que é organizado pelos próprios membros do governo hoje, e trabalhar ele, recebê-los. Nós precisamos descriminalizar os nossos jovens. Um jovem, quando é preso no Brasil, ele cumpre pena e ele leva esse crime o resto da vida. Em todos os lugares que ele é encontrado, esse crime que ele já cumpriu, que ele já pagou, volta à tona. Seja no seu pedido de trabalho, seja na sua inserção escolar, ou seja nas abordagens policiais.
Então, nós temos que abrir a nossa cabeça, porque a agroecologia, preservar o meio ambiente, é também saber recuperar os nossos jovens que estão sendo vítimas dessa poluição, que ela vem de vários setores, de vários caminhos, né? É isso aí. Tem os companheiros perguntando, Jorge, nós vamos ter mudas para trabalhar essas questões desses sistemas agroflorestais. A Teia dos Povos já vem desde do segundo ano da sua formação, vem propondo um projeto grandioso para nós se tornar trilionário dentro de 24 anos. O que significa isso? Que riqueza, esse trilionário é isso? O que é essa riqueza que nós estamos falando? Nós estamos falando dessa riqueza na hora que nós estamos no nosso território, pegar nosso território, conquistar nossos territórios, nós temos que entender aquilo que o Jorge estava falando aqui, que nós somos um bloco. Nós somos uma unidade, nós não somos partes só. Nós precisamos entender essas questões. A terra é nossa mãe. A terra é quem vai nos dar o chão para pisar, para se levantar, se erguer. Então, nesse sentido, a tarefa nossa é fundamental. Esse dia eu estive numa comunidade e nessa comunidade o pessoal estava lutando contra a reta escavadeira que estava querendo abrir para sugar toda a água lá. Aí eu perguntei para o pessoal, vocês vão sair desse paraíso que vocês estão aqui para ir para o inferno? Vocês têm que tomar essa decisão. E, nesse exato momento também, eu peguei as sementes crioulas, que a gente carrega para onde a gente vai, entreguei para as mulheres e disse, essa, agora, nesse exato momento, é a maior arma para enfrentar o colonizador, o latifúndio, o agronegócio e o império. Se nós quisermos avançar, nós temos que produzir a nossa semente, nós temos que produzir a nossa comida, a nossa alimentação. Como é que o guerreiro, a guerreira, vai para a luta com fome? Não tem esse caminho. Então, nós temos que fazer. A outra questão fundamental é a questão da unidade. Nós precisamos avançar para a questão da unidade. E pode ter certeza, na hora que nós conquistarmos tudo essas questões, muda, semente, produção, organização, trabalho, dignidade, nós vamos ter. Agora é preciso resgatar esse princípio, inclusive reafirmando que a cidade, da forma que está organizada hoje, ela não tem condição mais de sobreviver. Então, nós precisamos resgatar essa utopia, essa organização, para fazer a democratização da terra e para que todos tenham terra para morar e para plantar e que nós temos parte dessa terra e nós consolide esse bloco forte para nós avançar numa busca de uma independência e de uma pátria grande latino-americana para a gente mandar essa elite, esse espírito ruim que está aqui na Terra só para comer, para roubar, para destruir essa coisa toda, mandar lá para Marte, num voo sem volta. Jorge não vai ser o piloto, não. Você tem que... Eu dirijo a carro-bomba, rapaz. Da nossa mãe Terra. Com o Covid agora, 19, nós paramos de trabalhar, o planeta já está mais limpo, mas já está mais feliz, as plantas, as flores, tudo já está mais bonito. Então, nós precisamos fortalecer essa luta e essa organização para a gente avançar. E pode ter certeza, companheiros, quem estiver fazendo agrofloresta, quem está disposto a reconectar com a terra, com a nossa mãe Terra, o pouco que a gente tem, a gente vai decidir, vamos repartir para a gente avançar. Recentemente, eu estou dentro do quintal agroflorestal que eu estou fazendo agora, e nesse quintal, o que é que nós estamos fazendo? Com os ensinamentos dos povos Guarani, nós agora já tem milho verde toda semana.
O que é que os povos Guarani faziam? O milho é um grande alimento. Então, o que é que toda semana planta milho? Conta quantas pessoas tem na aldeia e toda semana planta milho. Então, não vai faltar milho. Então, nós vamos ter que começar a buscar nos povos originários, nos povos ancestrais, nesse povo que conhece essa sabedoria para que a gente vai fazendo. Então, aqui já está dando certo. Toda semana eu tenho milho para colher, eu tenho milho crescendo, eu tenho... E essa técnica dos povos guaranis nós precisamos resgatar para ensinar para todo mundo, para a gente avançar nessa perspectiva. Então, essas questões. Outra questão importante é a gente tem que ouvir a canção da simples coisa. Nós temos que voltar para as coisas simples. Nós temos que voltar para dentro de nós mesmos. Nós temos que voltar para a terra. E nós temos que começar a fazer algo simples, importante, agora com o coração cheio de amor. E a gente começar a ter esse outro espírito que é importante, é de abandonar essas coisas, o consumismo, abandonar essas coisas ruins que aí o capitalismo colocou para nós. Nós temos que ter a capacidade de abandonar. Se nós não abandonar, não vai ter jeito nenhum de nós avançar. Jorge? Eu sou um péssimo motorista, né? Dirijo só o limite. Eu só sou para dirigir carro-bomba. Que bota na reta assim e aí pronto, já vai embora. Mas é justamente isso. Inclusive, essa questão de que o enfrentamento que a gente vem sofrendo é um enfrentamento que conta muito com a participação do governo do Estado. Porque você vê na Chapada várias lideranças quilombolas são mortas. No sul do Brasil, da Bahia, lideranças e membros de comunidade dos nossos povos primários são mortas, né? Você vê na região de Barreira, membros das nossas lutas populares são mortos, né? Então, o que acontece? A arma, nesse momento, se qualquer movimento social, qualquer movimento de resistência popular assume pegar nas armas, o governo do presidente está apoiando essa facilitação de tráfico de armas, a facilitação de tráfico de munições, justamente para isso. Porque a partir de um momento que qualquer liderança popular, qualquer grupo comunitário se ater de uma arma visível, eles vão ser mortos como ladrão de banco, como foram mortos os jovens do Cabula e narrado pela voz do governador Rui Bosta, de que eram bandidos e foi narrado como um jogo de futebol. Né? A ausência do Estado perante o genocídio da população e do grupo é antigo, porque quando nós nos levantamos em Canudo, o Estado veio e nos exterminou. Quando a gente levantou com Beato Salu no Ceará, a população veio, a polícia, a justiça veio e nos exterminou. Quando o Lampião se levantou com seu bando contra a hegemonia dos coronéis, o Estado veio e levantou. Em 64 nós nos levantamos, o Estado veio e nos dizimou. O resultado dessas lutas todas foi saber que a gente precisa lutar com estratégia. A arma nesse momento que a gente precisa é o diálogo, a comunicação, a gente precisa do entendimento, a gente precisa do povo de Queto, o povo de Angola, o povo Jeje, o pessoal da capoeira Angola, o pessoal da capoeira regional, o pessoal do samba duro, o pessoal do samba de roda, porque o samba, a capoeira, o maculelê e a nossa religiosidade matriz africana foram nossos principais instrumentos de guerra, por isso nós estamos resistindo há séculos. Né? E agora a gente está sendo roubado desses conteúdos pela hegemonia branca colonizadora. Você vai para um relato de uma pesquisa anual e você percebe que lá está a presença da maioria de pessoas brancas nos terreiros de candomblé assumindo uma religião de matriz africana e a maioria dos pretos hoje assumindo as religiões cristãs que foram responsáveis por dizimar nosso povo. A gente tem que ter um diálogo ecumênico, mas a partir do momento que tem um respeito. A gente tem que ter um diálogo com essa questão de governo quando houver um policiamento em cima dos policiais que são utilizados pelo sistema. Há poucos dias, bolsonistas tentaram romper o cerco que a comunidade Tupinambá fez na Serra do Padeiro.
tentando desobstruir o cerco feito pela comunidade de assentamento que mora ali e pelos índios Tupinambá, a título de invadir em um percurso que coloca em risco a população que está vista como sensível a essa pandemia. Então, o combate à pandemia é um combate amplo e é um combate onde a gente tem que, principalmente, estar tomando como instrumento de guerra, de luta, agora, a nossa preparação. A gente vem falando desde antes sobre essa autonomia, sobre essa troca de serviços e produtos. Nós precisamos de uma população dentro das comunidades rurais para produzir com dignidade, com qualidade de vida, porque você obtém isso, mas a gente precisa também ter a parceria com os grupos urbanos, a gente precisa fazer intercâmbios, a gente tem que diminuir o amor pela Babilônia, pelo sistema que está oprimindo. O porquê que a gente luta tanto para melhorar a condição de vida na favela, onde a gente vive para servir o branco colonizador no seu sistema industrial, comercial, e a gente não se fortalece para a gente ocupar a terra, para a gente tomar a terra. A gente não está esperando que o governo dê terra a gente, não. A gente está esperando que os latifundiários que estão com essa terra numerologicamente apresentada dentro das bolsas vá dar terra para a gente, não. A gente precisa ir para a terra que não se produz e produzir com qualidade de vida. A gente precisa soltar nossas crianças. Eles podem andar de bicicleta, eles podem conhecer os animais, eles têm que correr, eles têm que conhecer a floresta. A gente está com crianças segregadas dentro de espaços limitados, que não pode sair da porta nem para brincar de bicicleta, porque além de ser atropelado, pode morrer com tiro. A gente não tem espaço para liberdade dentro da favela. A gente está querendo melhorar a senzala. A gente tem que mudar esse ciclo vicioso. A gente tem que dialogar, as comunidades têm que fazer intercâmbio, a gente tem que se experimentar. Eu clamo agora para os coletivos urbanos, Roupa Suja, Resistência Poética e os outros mais sem números de grupos e coletivos urbanos de jovens que estão enfrentando a polícia quando vão trabalhar dentro do ônibus, quando são aprontados dentro do metrô, quando têm seus produtos tomados por uma polícia que serve ao sistema para tomar o bombom de quem vende bombom, o geladinho de quem vende geladinho, as frutas. As praças das grandes capitais urbanas são feitas por sistema urbano. A gente tem que ocupar de forma coesa o nosso projeto de feira, uma feira que ela chegue com conteúdos e serviços e ocupe o espaço devido. A gente tem possibilidade de escoar nossas produções a partir do momento que a gente se une. Então, nesse momento, é necessário que a gente haja um diálogo virtual, que a gente haja um diálogo contínuo para além de Covid, porque o Covid pode nem sair de cena. E a gente é que tem que driblar através do nosso sistema produtivo e com a nossa massa migrando, mas em primeiro lugar se preservando. Eu estou aqui à base do chazinho de alho com limão, desde a hora que começou, desde a hora que eu acordo. Eu estou defumando minha casa com folha de pitanga, como os guias mandaram. Eu estou fazendo outros defumadores também com 7 ervas que eu vi enviado pelos encantados de lá da aldeia Água Vermelha, lá com o cacique Nailton e Pajé também, que está desenvolvendo um trabalho espiritual, os terreiros de candomblé que estão nos oferecendo sempre. Então a gente tem luta. Agora a nossa luta é ligada à espiritualidade, é ligada à prática e à construção, porque nesse momento o fuzil só está prestando na mão do opressor. Se em algum momento o fuzil for servir como instrumento de trabalho para a gente não vai falar aqui nessa live, né? É isso. É isso aí, Jorge. Nós temos que entender, o poeta já explicou, e nós temos que ouvir também os poetas. Os poetas dizem o seguinte: na guerra, na luta, todas as armas são necessárias. Eu estou dizendo que a semente é uma arma de guerra extraordinária. O cacau é uma economia extraordinária. Desde os nossos tempos, nossos ancestrais, o cacau é moeda. Então, nós temos que buscar essas questões, essas conexões. Nós temos que abrir outras frentes de relações com outros povos. Não permite mais nós também viver solitário na nosso encausulado, nas nossas individualidades. Nós precisamos abranger, construir algumas coisas. Mas é preciso voltar para dentro. Se você não tiver firme com esses ideais de mudança, de transformação e essa radicalidade, não adianta você procurar os outros para tentar enganá-lo também e procurar caminhos fáceis. Porque para a liberdade, o compromisso que nós queremos, é preciso luta, guerra muito forte para nós ser
vitorioso. Sem isso, é impossível a gente chegar ao nosso caminho. Então, essa, para mim, eu acho que é uma questão importante. E o pessoal, tem muita gente preocupada quando o Jorge fala de guerra, quando o Joel fala de guerra. Gente, guerra do dia a dia. Vocês não estão vendo, eles estão se preparando para exterminar a gente. Eles já fizeram reunião nos Estados Unidos, em vários lugares, para dizer que a supremacia branca está morrendo, está diminuindo essa coisa toda. Eles têm que fazer filho, eles têm que arrumar fuzil para enfrentar nós, para fazer guerra contra nós. Eles têm que fazer guerra, essas guerras aí de Covid-19, essa coisa toda, é para exterminar 30% da população e, se possível, 50% da população. Quem é essa população? É o povo preto, é os povos indígenas, os povos quilombolas, é os povos das periferias. Então, é isso que nós precisamos entender. Se nós não entender isso, não tem caminho para nós. Então, é necessário que a gente sobreviva a isso aí e recomece outro caminho na busca de outras perspectivas para que a gente possa libertar nosso povo. Agora, a liberdade do povo é só com o povo. Não adianta fazer de cima para baixo. Tem um bocado de gente querendo fazer de cima para baixo. Isso não tem sentido, não faz. A mudança vai ser de baixo para cima. Quando os morros se levantarem, quando as periferias se levantar, quando o sem terra se levantar, quando as pessoas os trabalhadores e trabalhadoras que estão nas grandes indústrias se levantar, como está dizendo agora, parece que 78% está dizendo que nós não vamos trabalhar porque nós não vamos morrer. Corretíssimo. Vamos encontrar outros caminhos para fazer. Agora, é preciso entender também, por exemplo, se nós fala, hoje nós vamos deixar de trabalhar e não vamos trabalhar mais para o banco, nós temos que encontrar um caminho de sobrevivência. E não tem outro caminho a não ser nós mesmos produzir a nossa comida e organizar. Eles estão dizendo que o agronegócio é pop, é tudo. O agronegócio não é bosta nenhuma, porque o agronegócio é produtor de morte. De comida para o gado holandês, para o gado dos Estados Unidos, para fazer etanol, para essas coisas todas. Nós é que somos o importante para produzir comida para a nossa população. Então, nesse sentido, vamos organizar os pequenos produtores, os assentamentos, as áreas quilombolas. Nós já falamos aí, temos que organizar a agricultura periurbana. Em tudo quanto tiver um lugarzinho para plantar, vamos plantando. O Reaja está com um grande exemplo disso, de já começou essa coisa toda. O pessoal do Sem Teto, lá de MSTB, também já está nessa vibe. Buscar energias alternativas. Alternativa não, energia renovável. Ou seja, que nós tenhamos a capacidade de fazer, que isso é construção que deixaram da gente não fazer isso. As nossas casas não tem que ser casa sonho de arquiteto e nem ser a empresa que tem que construir, é nós que temos que construir a nossa casa do nosso sonho, do nosso entendimento e da nossa capacidade de fazer. Então, buscar na Mãe Natureza essas respostas, essas buscas, essas coisas todas, eu acredito que nós estamos num caminho extraordinário para avançar. Outra questão importante, vamos reatar os laços de solidariedade, vamos resgatar os laços de solidariedade. E o que é solidariedade? Tem muita gente pensando que solidariedade é a solidariedade cristã. Não é essa só a solidariedade. A solidariedade é partir tudo e viver em comum. Que isso foi, os nossos antepassados viviam desse jeito. Sem precisar transformar nossas coisas em mercadoria, em dinheiro. Dinheiro a gente não come, dinheiro a gente não leva para o nosso túmulo. Nada disso. Que nós levamos para o nosso túmulo é sabedoria, é riqueza produtiva, é partilhamento que nós fizemos, é o nome que a gente deixa na nossa comunidade. Quando a comunidade passa a não lembrar mais da gente, a gente morreu. Então a gente tem que fazer tudo aqui na nossa comunidade para, quando a gente partir para outro plano, a gente ser sempre lembrado nessa localidade. Então, é isso que nós precisamos construir nesses momentos. E você já fez um chamado, eu quero fazer um chamado importante aqui para a juventude. Tem questões que nós precisamos
discutir profundamente. Jorge tem uma coragem danada e está chamando para nós discutir. Nós temos que discutir essa questão das drogas. É importante nós discutir, fundamentar isso, porque o álcool hoje está matando mais, está dizimando mais gente que uma droga legal, e nós não discutimos essa questão. Nós precisamos discutir essa questão da cannabis, tanto para a questão medicinal, como a questão de uso que as pessoas têm. Isso precisa ser discutido, e nós também temos que tomar a rédea para nós plantar, cultivar, porque tem várias coisas maravilhosas com a questão da cannabis, que foi marginalizada pelo o poder do império. Então, nós precisamos resgatar algumas discussões com a juventude para nós discutir. Nós precisamos discutir a cultura, a música, a arte, para que a gente possa restabelecer outra perspectiva de cultura, outra perspectiva de ver a vida, de incentivar. E a juventude não pode estar agora do jeito que está. Sem perspectiva, sem caminhos. Nós precisamos restabelecer outras questões. E lembrar bem, a juventude gosta de correr risco, a juventude gosta de guerra, a juventude gosta de luta. Então, é nesse lugar que a juventude tem que estar, para fazer o impossível se tornar possível. Então, chamar essa juventude para que a gente, junto, podemos trazer essa força da juventude para nós construir essa unidade dos povos, para que a gente possa avançar. Nós não defendemos. Tem muita gente que nós temos que construir o nosso movimento, Nós estamos dizendo que nós precisamos construir uma articulação, a unidade dos povos, porque só os povos juntos, o povo forte, é importante. E a juventude tem esse papel, essa capacidade. A juventude precisa ajudar nós a fazer a rede de sementes, construir a rede de sementes para nós ter solidariedade. Nós precisamos construir uma rede de mudas para replantar, recatingar a caatinga, para replantar a Mata Atlântica, para reproduzir outros biomas, o cerrado, o bioma amazônico, que estão destruindo tudo. Nós temos que ser a vida e a esperança. Então, nós convocamos a juventude toda para que a gente podemos trabalhar nessa perspectiva. Resgatar, Jorge já falou, resgatar a capoeira, Angola, regional, tudo que for questões de luta, de força, nós precisamos se preparar. E a juventude precisa agora, nesse momento do Covid, se preparar mais do que nunca. Não pense que é só o Zé que vai morrer. A juventude pobre também vai morrer, porque os hospitais vai ficar cheios e também vai morrer. Então, nesse sentido, nós temos que salvar todos nós. Jorge já falou, as crianças, a juventude, os mais velhos, todo mundo é importante, e também resgatar os nossos espíritos, os nossos antepassados. Nós precisamos chamar todos os dias o espírito de Gangazumba e Dandara. Nós precisamos buscar o espírito de Zumbi dos Palmares. Nós precisamos buscar os espíritos de todos os guerreiros indígenas que estiveram aqui há mais de 40 mil anos, aqui, que passaram por aqui, deram sua vida para defender essa pátria, defender essa terra. Então, nesse sentido, nós precisamos buscar a espiritualidade. Buscar os povos machacalis, que é os povos maravilhosos, Jorge. Nós precisamos ir lá para você ver que povo maravilhoso, que não perdeu tudo, só não perdeu a sua dignidade, a sua luta, a sua cultura, e tudo eles cantam, homenageiam os mortos, homenageiam os espíritos que estão aí, as plantas, os animais, os passarinhos, uma coisa maravilhosa. Então, nós precisamos avançar. Está se abrindo aí uma perspectiva de nós fortalecer os machacalis. Nós temos que fazer isso. Nós temos que defender os tupinambá com nossas vidas, com o nosso corpo, com o nosso sangue, com a nossa alma. É preciso que nós entendamos que não dá para nós abrir 1 milímetro da terra tupinambá, da terra pataxó, lá no extremo sul, e todas as terras dos povos originários. Nós precisamos, a teia precisa ajudar para nós fortalecer, para que a gente possa conquistar essa terra. Então, Nádia, Babau, cacique Nailton, vários caciques que estão aí, vamos construir essa unidade, vamos chamar esse povo para nós defender a nossa terra, nosso território e garantir a nossa liberdade, a nossa perspectiva de vida, de esperança. Então, nós temos que traçar o caminho. Para mim, essas são as guerras que nós temos que enfrentar, não tem outro caminho.
Joelson, na verdade, né, o pessoal que está nos ouvindo ainda, eu repito de novo, né, eles vieram com a Bíblia e e pediram para que a gente fechasse os olhos e orasse. Quando nós abrimos os olhos, eles tinham a terra e a gente tinha a Bíblia. Assim é em relação a tudo. Isso é em relação aos medicamentos. Eles vieram, proibiram nossa forma de nos medicar, de nos tratar. Eles proibiram a cannabis, eles levaram para a América do Norte, transformaram, processaram hoje um dos medicamentos mais importantes para o ser humano, né, que é o medicamento da mente, da cura mental, das convulsões, para os epiléticos, para os que têm suas síndromes, e hoje eles têm um medicamento caro, mas antes eles precisaram proibir. Eles proibiram o uso da cannabis, da jamba, né, da ganja, dos seus vários nomes, da liamba, dos vários nomes do dega, como chama a nossa população indígena, e nos deram os antibióticos, nos deram os barbitúricos que não nos curam. Eles nos infectaram com suas doenças e vêm nos infectando, porque a gente tem uma série de infecções além do Covid. A gente tem uma série de armas biológicas que já vem fazendo mal a gente, e ela está na comida. A comida que é servida à população pelo agronegócio, nela está ali os Covids, né? Em forma de várias doenças, dos seus agrotóxicos, seus defensivos agrícolas. Então é uma comida doente, ela nunca vai alimentar uma população. Nossa população precisa de uma alimentação sadia. Quando a gente fala em agroecologia, a gente não fala de uma produção para vender para as elites, a gente fala de uma produção primeiro para a gente comer, para a gente se sustentar. Como diz, né, até no voo, quando há uma descompressão dentro da aeronave, que as máscaras caem, você não bota a máscara primeiro nos outros, você primeiro coloca a máscara em você, para depois você salvar as pessoas que estão ao seu lado, crianças ou anciões. Então, dessa forma, não podemos de forma nenhuma pensar numa produção da agroecologia primeiro para você oferecer para vender às grandes elites pelo um preço alto. Você tem que produzir para você comer. A gente consegue aqui em um espaço menor, que não é lá no quilombo, mas aqui a gente colhe banana, a gente colhe hortaliças, a gente colhe mamão, frutas, são várias frutas. No dia a dia a gente tem suprido as nossas necessidades em várias. E assim vai ser a necessidade. Quanto à questão do tráfico de drogas, é uma coisa muito diferente. A gente precisa primeiro identificar quais são as drogas. É preciso ter uma reformulação também no Código Penal para que a gente possa ver como são essas abordagens. Uma grande população encarcerada, ela está presa por uma erva que não é nem uma droga, é um entorpecente e que é muito mais uma medicina desde a história dos nossos primários aqui, como dos nossos primários em África. Uma época a cannabis foi tão discriminada nesse país que ela era chamada como fumo de Angola, porque ele acreditava que só os africanos eram que tinham trazido para aqui, mas ela já era chamada de dega pelos índios que aqui viviam, pela nossa população primária, que eles devem ser chamados assim, já existia. Então, há uma desconstrução. Eles nos deixaram a concepção colonizadora e atuaram com a concepção moderna. E hoje ele vem trazer esses mesmos medicamentos para a gente. A gente está aí com as nossas mulheres, principalmente, desenvolvendo os óleos essenciais, óleos para massagem, sabonetes que combatem germes e bactérias das nossas mulheres, que é feita uma devida asepsia. São produzidos óleos curativos e com essências que curam de uma forma muito mais profunda que os medicamentos alopáticos que estão aí. Mas há um sistema que segrega esse produto, como o mesmo sistema que, mesmo na mão do poder que a gente chama, porque é como diz Djonga, né? Tem a esquerda e a direita e o povo sempre tomando no meio, né? Porque a gente tem aí a agroecologia e os governos, mesmo os governos que beneficiaram a população, não respeitaram os recursos da agroecologia, não abriram o mercado para os produtos e os produtores da agroecologia, que é o proletariado. Agora, quando esse produto virar um lobby na mão do agronegócio, como vai virar cannabis em pouco tempo, quando virar os outros alimentos, a gente já não vai estar mais aqui, porque nós somos intoxicados todos os dias, desde o tomate que você come até o medicamento que você toma para lhe curar do problema que o tomate lhe causou. Então, a gente precisa produzir em todas as escalas, desde substituir a hortaliça que vem do agronegócio para condimentar a nossa comida, para refogar a nossa salada, até a nossa cannabis,
que a gente precisa trabalhar, porque é o remédio para a mente, todos nós sabemos. Temos que baixar essa hipocrisia religiosa cristã sobre essa discussão. Os nossos mais velhos têm que retornar à sabedoria dos mais velhos que ele e trazer essa discussão que ela brancamente é excluída dos nossos movimentos sociais, né? Então, deixo esse recado que medicamentos são substituídos por drogas e psicotrópicos químicos em várias escalas, né? E as doenças, assim como o Covid vírus, como agora em evidência, outros já são trazidos como câncer em várias áreas do corpo, produzido por um alimento que é associado com veneno. É isso aí, Jorjão. Nós gostaríamos de mandar um abraço aí para o nosso amigo Marcelino Galo, que foi um grande, é um grande companheiro que ajudou aqui no assentamento Terra Vista a conquistar. Sem ele, nós não tínhamos conquistado esse assentamento aqui. Então, mandar um abraço para o nosso grande que está assistindo a gente. Um abraço para o nosso amigo Marcelino Galo. E todos aqueles que estão nessa luta. Ele também é um cara que faz um trabalho muito bom nessa questão da agroecologia, né? E defende o pessoal das RESECs. Então, está um trabalho muito importante com a questão da RESEC. Outro aqui agradecer também a todo o pessoal que está colaborando, construindo aí o nosso canal no YouTube. Jorge, depois no final que nós vamos falar alguma coisa, quando terminar todas as lives que as mulheres falaram, todo mundo falar, nós vamos ter que fazer uma live para agradecer a todo mundo que está ajudando a construir esse canal, que é muito importante, e parece que já está chegando a 1000 inscrições, mas nós temos que evoluir mais aí, se nós puder avançar aí nessa solidariedade, para a gente ter um canal aí no YouTube, vai ser importantíssimo para a gente sair dessas dificuldades que a gente está aqui hoje fazendo essa live. Mas é a primeira importante, nós estamos aqui na casa do moleque, estamos aqui na roça, fazendo um trabalho que eu acho que é importantíssimo para a gente avançar nessa questão toda. Falta 19 minutos, nós temos algumas coisas para a gente encaminhar, para avançar nessas coisas. Voltar a lembrar algumas tarefas que eu acho que é importante para nosso pessoal da Teia, reafirmar, todos nós com álcool gel, com os chás, as coisas que os nossos encantados, que nossos orixás, de nossos antepassados já passaram por essas epidemias, passaram por essas situações graves. Então, usar os nossos trabalhos, os nossos conhecimentos ancestral para a gente se curar. Outra coisa é não cair nessa ilusão de renegar a ciência. A ciência é conhecimento humano e foi a humanidade que construiu essa ciência, esse conhecimento. Então, nós temos que se apropriar desses conhecimentos dessa ciência para salvar a humanidade, para curar a humanidade. Então, nós temos que ajudar. E essas questões dos saberes ancestrais é ciência também. Quando o nossos encantado orienta a gente a tomar água com limão, água com alho, chás, bastante chá, cuidar da temperatura do corpo, essa coisa toda, é fundamental para que a gente possa avançar. Agora, não esquecer essa questão, tratar muito bem, porque esse pessoal que está aí, que quer a supremacia branca, ele está negando a ciência para que a gente caia na imbecilidade e na imbecilidade para que eles possam governar. Então, um povo inteligente, um povo sabido, com a construção, nós estamos em pleno século XXI. A construção que a humanidade já fez é extraordinária. Então, nós precisamos estar conscientes disso. E eles estão querendo destruir isso, esse conhecimento, a cultura, a música, tudo. Agora, fala mal de um Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque estava na live conversando, falando do chocolate, estava comendo chocolate orgânico Terra Vista. Então, essas são as questões que nós precisamos discutir, e a cultura é o principal caminho que eles estão batendo, porque é aí que eles sabem onde está o perigo de formar mentes novas, mentes brilhantes para trabalhar isso aí. Então, nós precisamos unificar, trabalhar com cada vez mais, se dedicar ao conhecimento, o aprofundamento do conhecimento, da ancestralidade, do processo da ciência, para que a gente possa sair dessa vivo, forte e, como disse o mestre que curou
Kunta Kintey. Kunta Kintey estava de banzo no navio negreiro, quase morrendo. Aí o mestre chegou para Kunta Kintey, um menino forte, um jovem muito forte. O que é que você está? E ele disse, eu estou com tristeza, não aguento mais essa situação. O meu povo está morrendo nessa situação, eu não tenho mais condição de viver. Ele disse, não, você vai sobreviver, que é para você ficar forte, se capacitar para você derrotar nossos inimigos, aonde quer que seja. E aí tem que se alimentar. Ele falou, você vai ter que se alimentar. Aí Kunta Kintey falou, mas é lavagem que eles estão dando. Ele disse, coma tudo que eles lhe der para você ficar forte e derrotar os nossos inimigos. Então, nós precisamos agora se fortalecer, se preparar, se organizar, fazer bastante física, ler bastante livro para se aprofundar, escutar boas músicas para a gente se internalizar o espírito e a alma, para que a gente possa sair desse Covid-19 com força e com a mente preparada para nós enfrentar o desafio que está aí. Porque o império, antes de cair, o império pode fazer atrocidades terríveis ao nosso povo. Está fazendo com Cuba, o bloqueio com Cuba, o bloqueio à Venezuela, o bloqueio a vários países, e agora está querendo criar um problema com a China para dizer que foi botar responsabilidade nos chineses, porque eles estão acabados. O problema não é o Covid só, é a dívida americana, é o capitalismo, é o imperialismo que está indo à bancarrota. E eles estão querendo encontrar desculpa para fazer guerra, porque sempre a orientação deles é guerra, guerra, guerra contra os povos, tomando território, tomando ouro, tomando tudo. É o espírito maligno que está aí, que quer, não se contenta, não tem nada. Um país rico como os Estados Unidos e uma ganância dessa terrível para tomar as coisas dos pobres. Então, e a América Latina é o caminho disso aí. Então, nós precisamos se preparar, se fortalecer para essa questão toda. Tem alguma pergunta? Alguma Joelson, só uma questão conclusiva, né? Hoje, nós estamos na iminência do Paraná e alguns outros municípios do Sul, eles estão na iminência de acabar o resguardo, né? De acabar a quarentena e trazer o povo para trabalhar. São regiões do país integracionistas, divisionistas, são os que querem dividir o país, são onde estão as elites no sul do país. Por isso eles têm necessidade de que quebre com a quarentena e trazer o povo para trabalhar. Quando eles fazem uma campanha para acabar com a quarentena, é porque, infelizmente, também o nosso povo é quem está na pior situação, porque somos os autônomos, somos os que dependemos de trabalhar para ter um recurso até da alimentação. Então, nós estamos vulneráveis dentro dessa quarentena, estamos passando mais dificuldade. Então, quando esses integralistas, essa elite branca que domina o agronegócio, eles vão de contra a ciência e querem incentivar a gente que está sofrendo a quebrar a quarentena, é porque eles querem a gente mortos. Porque eles já não precisam, os pivôs centrais estão sendo instalados em todo o país, você vai para a Chapada, está dominado pelaqueles pivôs central, onde acaba com a mão de obra humana. Eles hoje têm usado a tecnologia e o sistema para substituir a mão do homem. Então, se eles acabam com a pobreza, eles acabam com os pobres. É isso que esse governo desse presidente está fazendo. Ele é maluco pelo processo de que ele foi colocado à frente das maluquices que vai prejudicar o nosso povo. Ele está fazendo como um maluco, mas são estratégias de extermínio do nosso povo, assim como se a gente quebrar a quarentena e ir para se aproximar do Covid. Então, a ideia é essa. Não vamos ouvir as elites se forjando mais uma vez de que está preocupada com o nosso povo. A elite está criando a tecnologia para substituir. Eles não precisam escravizar mais toda a população preta. Basta eles escravizar agora os poucos que vão servir eles, que vão carregar ele nas costas, e como o idiota de pele preta, mas de comportamento branco da Fundação Palmares, que quer levantar a folha policial dos cantores de rap para poder publicar a música, para que a Fundação Palmares hoje possa apoiar os cantores de rap. Eles vão fazer um levantamento policial. Qual é o jovem que não se envolve com criminalidade?
qual é o jovem que vai sofrer. Então, ele está querendo levar, para além disso, a segregação até na música e na arte. Então, a gente tem que estar atento, que a gente não pode morrer de Covid, a gente tem que viver. Estão pedindo aqui para nós falar sobre a questão da T do Maranhão, como é que nós vamos reconectar essa questão. Nós estamos esperando essa pandemia dar uma pausa aí. Eu acredito que essa pandemia a gente vai ter que começar a criar estratégia para sobreviver a ela e, além disso, encarar ela. Porque ela também não pode ser um limitador da nossa organização, da nossa comunicação. Nós temos que organizar essa questão da tecnologia para nós ir dialogando e aprofundando. Nós precisamos, não dá para mais para a gente ficar fazendo grandes eventos, reunindo bastante gente, mas dá para a gente ir começando a orientação para a gente, no particular, na individualidade, na onde a gente tiver, a gente ir resgatando essa questão do trabalho, da organização, do processo organizativo, para que a gente possa avançar para o trabalho. Nessa questão do alimento, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para iniciar essa questão do processo produtivo. Aqui no assentamento mesmo, antes do Covid, vieram uns jovens que estão aqui, Tazan, uma companheira que veio aqui, tem um pessoal que ficou aqui no Covid e estão ajudando, fazendo um trabalho grande, ajudando essa questão da cooperação dos assentados, ajudando esse processo todo. Então, nós precisamos encontrar caminhos que a gente começa a fazer. Nas cidades, nós temos que ver aí as pessoas que estão com o negócio, botam as máscaras, as luvas, essa coisa toda, e pode aí tentar fazer algumas coisas que nós precisamos fazer para ter comida, ou dentro do apartamento, o negócio, criar um mecanismo para que a gente possa eliminar essa questão da fome. E precisamos traçar rotas, e aí nós temos que se organizar para traçar a rota de reabastecimento do nosso povo, nas periferias da cidade, principalmente nas periferias da cidade. Então, nós, por exemplo, como é que nós vamos discutir? Aí eu acho que temos que travar uma discussão com o MST, com MLT, com MSTB, com os movimentos todo do campo, dos pequenos produtores, todo mundo, como é que a gente vai começar a organizar um processo produtivo para levar alimentos para esse povo que está nas grandes periferias da cidade. Então, nós precisamos buscar uma saída nessa perspectiva. Eu acho que, além da solidariedade, nós precisamos construir rotas de reabastecimento, de construção dessa coisa toda, de solidariedade e de participação para reconstruir a vida. Nós temos que entender que nós não somos a morte, somos a vida, nós somos a esperança. Então, dentro disso, nós temos que encontrar caminho, botar os nossos neurônios para pensar, para imaginar e nós ir buscando soluções para a gente ir fazendo esse trabalho. Então, eu acho que é importante e é urgente a gente fazer isso, porque o problema vai ser agora no Covid e depois que o Covid passar. Porque a recessão no mundo vai ser catastrófica, vai ter um problema sério e quem vai sofrer com isso é a pobreza. E outros que estão esperando que vai ter emprego, que vai ter chamada pública, que vai ter... Isso não vai acabar, isso tudo vai acabar, essas ilusões vão acabar. É preciso nós rediscutir o trabalho, rediscutir essa questão da reorganização social, para que a gente possa sair desse Covid, enfrentar outra perspectiva de desenvolvimento para construir a nossa perspectiva de humanidade, com a grande aliança com a Mãe Terra, e com todos os seres da Terra. Então, nesse sentido, nós precisamos mudar realmente de vida nesses dias aí de quarentena. Jorge, aí na parte dos agradecimentos aí para a gente encerrar, que já está... Exatamente. Eu me dou por satisfeito, eu acho que a gente tem uma lista muito grande de agradecimento, desde os parceiros internos à Teia dos Povos, como os parceiros periféricos que têm nos ajudado. Né? Mandar um grande abraço aí para a nossa Sargenta Viva, Super Erasto, para Milton Borges, Cacique Nailton, Cacique Babal, Maria Maiá, que é das nossas, para Nazaré,
Um abraço muito grande aí para a Lua Santana, para todas essas entidades que fazem parte aí, o pessoal, né, do CIMES, né, que a gente tem o pessoal do CIMES aí, Grande Resistência, o pessoal da Biofábrica, né, os nossos membros que estão aí sempre trabalhando em parceria com a gente, que nos ouve, né, os quais também faz a gente ouvir, desde já os movimentos afro, né, os terreiros de Candomblé, Mamedo Capuringá, Tata Sabodê, né, são várias representações dos terreiros que estão aí também presentes e que são unidades de trabalho, porque desde sempre os terreiros foram resistências agrícolas também, os terreiros sempre foram locais de concentração da população, né, onde a gente tem, né, toda uma integração de trabalho aí para os coletivos, né, o Gaia, né, coletivos que estão sempre ao nosso lado aí fazendo essa construção. É isso aí, nós também gostaríamos de agradecer a todos os companheiros, a todos os parceiros das RESECs, dos terreiros, de todos os povos originários, agradecer a pessoas importantes como você já falou, Maiá, Nair, Cacique Nair, Cabal, a companheira lá dos Tupinambá, lá de Olivença, Nádia, Cauã, os caciques todos lá das nossas aldeias, a juventude das cidades, a juventude que está dentro da terra, que está nas universidades, na UFSB, da UNEB, da UFMG, da UFRB, da UFBA, da UFMG de Minas. Então, todo mundo que está junto com a gente, aquele abraço, e é um prazer muito grande. Pedir de novo paciência, porque nós estamos ainda nos inventando agora, né, nessa questão da tecnologia, queremos dialogar com essa questão da tecnologia. E também agradecer aí a todo mundo que está ajudando a formar o canal do YouTube. É importante que a gente busque esse canal do YouTube para a gente fazer o diálogo dos saberes, o diálogo com as populações indígenas, os saberes dos povos, né? Nós dialogar com os povos. Eu acho que é importante nós assumir essa responsabilidade com esse canal para que a gente possa avançar. E prometemos aqui, com toda a nossa responsabilidade, que as mulheres da TEIA, as mulheres que nos ajudam, que nos acompanham, que são nossas parceiras, nossas companheiras, nossas irmãs, vai ter oportunidade não, elas vão comandar essa processo. Agora elas estão comandando na trincheira, na retaguarda, mas elas é a linha de frente e a gente acredita nisso. Sem as mulheres não há agroecologia. E nós temos o maior orgulho das nossas grandes guerreiras e companheiras, e um abraço forte a ela por nos permitir a gente fazer essa live aí. 2 minutos. O próximo programa, com o Hamilton Borges do Reaja. O próximo programa vai ser com Hamilton Borges do Reaja. Erasto está organizando, mandar um abração para a companheira Erasto está organizando. Então, aqui tem as companheiras também que vai estar dentro. Estrela, Felipe Estrela da ATR. Da TR. Nossos companheiros lá da... O próximo programa vai ser com Hamilton Borges, eu acho que é bom anotar aí. Vai ser na quarta-feira, dia 22 de abril, às 19 horas. No nosso canal da Teia dos Povos, Diálogo com os Povos. A gente está aguardando todos, a gente já tem mais de 900 inscritos. A gente bateu de ontem para hoje 900 inscritos. E a gente aguarda todos na próxima quarta, agora, 22, com o nosso companheiro Hamilton Borges. É isso aí. E o pessoal da UFSB também está organizando, já fez aí com o Jorge, com o Nailton, com outras pessoas. Quarta-feira também vai reorganizar também uma live aí no seu horário, mas também vai ter uma live aí.
Pode se despedir, tá encerrando. Florinha aqui vai despedir de vocês aí. Um abraço para todo mundo aí. Nós estamos juntos aí. Jorge, aquele abraço, companheiro. Estou com as roupas de Jorge. Amanhã nós estamos aí em Itacaré. Claro, com certeza. Vamos estar juntos aí, meu irmão. É o nosso comando. Olha a rainhazinha aí, ó. As mulheres aí.